O Aristides Martins e o Felipe Silva mandaram perguntas parecidas, né? Tamanho certo do relógio conforme a largura do pulso. Pra quem tem pulso fino, qual que é o tamanho ideal de relógio e quais suas indicações de modelos? O que eu vou recomendar pra você? O ideal é que a caixa do seu relógio, o tamanho do seu relógio, ele não passe muito aqui o comprimento do seu pulso, ou não ficou uma coisa muito gritante, porque hoje em dia é uma coisa que não dá tão em alta, né? Alguns anos atrás, a gente teve uma tendência muito daqueles relógios grandões, né? Que eram os relógios do Faustão, os relógios do Ben 10. Mas se o seu pulso, ele é fino, o seu relógio ele vai ficar sambando um pouco no seu pulso, né? E você vai ter que ter alguns relógios que ele tem diâmetros menores, né? Que vão de 38 a 42 milímetros, e outros que são um pouquinho maior, que são de 44 a 46 milímetros, né? Qual que é a recomendação que eu vou dar pra você? Você pegar uma fitinha métrica, dar a volta no seu pulso, você medir qual que é o diâmetro do seu pulso. Se ele tiver ali entre 14 a 18 centímetros, a recomendação que eu achei, dando uma olhada em uma galera que fala de relógio, é você procurar essas caixas de relógio menor, né? De 38 a 42. Se seu pulso for com mais de 18 centímetros, você procurar essas caixas maiores, né? De 44 a 46, né? Quem compra Apple Watch sabe disso, né? Que tem um Apple Watch menor e o Apple Watch maior. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um Casio duro, tá? Que é um relógio que eu gosto bastante. Mas você vai ver que tem uma diferença quando eu boto um outro Casio que eu tenho, que é esse Casio menorzinho, né? Fica meio perdidinho. Eu gosto, mas ele fica um reloginho meio kids, né? Porque o meu pulso ele é um pouco maior. Então eu sinto que ele não combina tanto com esse... Você concorda com o que eu tô falando? Não combina tanto com a espessura do meu pulso. Gosto muito desse relógio, uso ele pelo charme, mas acho que o Casio duro ele fica mais do tamanho do meu pulso. Então eu recomendaria essas caixas menores, tá? Dá uma olhada aí no diâmetro do relógio. Olha o tamanho desse relógio daqui. Não parece que eu tenho um pulso pequeno agora? Acho que eu nunca tinha pulso desse relógio. Olha o tamanho desse relógio, velho. É muito grande, mano. Pô, parece que eu tô botando uma pizza no braço. É muito grande mesmo, mano. Caralho, tô impressionado. A parte boa do relógio é que o relógio é uma parada muito democrática. Então você vai achar diversos modelos, né? De tamanhos diferentes, de diâmetros diferentes, que vão servir aí pra espessura do seu pulso. Algumas marcas não vão servir pra você, né? Alguns modelos também não. Então o relógio da G-Shock, pra quem tem um pulso mais fino, talvez não fique tão maneiro, né? Vai ficar muito relógio do Ben 10. Alguns relógios, por exemplo, mais militares. Alguns relógios de aviação, dependendo do tamanho deles, são os relógios grandões, né? Porque eles foram pensados para serem grandões mesmo, né? Isso já não vai funcionar tão legal. Então você vai ter que procurar, às vezes, um relógio mais social, às vezes um diver, às vezes um relógio mais nessa vibe da Casio, dessas marcas um pouco mais discreta, que você vai achar relógios que combinem aí com pulso fino. O Guilherme Costa mandou: quais relógios nacionais valem a pena possuir, Ed? Um abraço de Macapá também. Relógios nacionais, a gente tem marcas muito boas de diversas vertentes, né? Você tem da Séculos, tem da Tecnos, tem da Mondane, tem muita marca maneira nacional. A gente fez um vídeo falando só das marcas nacionais de relógios que eu gosto, né? Ficou muita coisa de fora ainda, mas acho que vale a pena a gente falar. Vamos deixar no card aqui em cima, porque, pô, se eu ficar aqui falando, explicando cada marca, eu acho que a gente vai muito longe. Mas só essas que eu falei já são marcas boas de cara aí pra você falar. Tem Philippe London, que é legal. Tem um monte de outras marcas aqui de cabeça, vai vindo aqui as coisas. Tem relógio da Condor, tem relógio da Mormai, tem relógio da Champion, que troca pulseira. Pô, tem um monte de marca maneiro, marca que tem história e que vale a pena você ter. Mas dá uma olhadinha lá no nosso vídeo que a gente falou um pouquinho melhor de cada uma dessas marcas, né? E aqui tem uma pergunta do Gabskini. Por qual design de relógio devo optar? Um mais robusto ou um mais simples minimalista? Cara, acho que depende muito do que você quer e como você vai usar, né? Então, por exemplo, vou pegar um simples minimalista, um relógio social de couro, aquela coisa mais básica, mais simplona. É legal, mas ele talvez não encaixe em todos os visuais também, né? O que eu acho que pra mim é o pau pra toda a obra são esses relógios aqui mais inspirados em divers, né? Que são tipo esse Casio duro, que são esses relógios que são de pulseiras metalizadas, relógios mais simples. E você vai olhar, esse relógio aqui, ele combina com um look social, ele combina com um look casual, ele combina com um visual streetwear, ele combina com um visual mais arrumadinho. Ele é um relógio mais simplão, né? Eu tenho um outro relógio aqui, que é da Citizen, que é um bom relógio também. Cara, esse aqui combina com tudo. Esse aqui funciona com tudo, funciona em diversas ocasiões, funciona em diversos looks. Gosto muito desse relógio também. Já fui pra casamento com ele, já fui pra rolê com minha namorada com ele, já saí na rua com ele. Ele é um relógio mais basicão. De novo, esse daqui pra mim é a silhueta básica, é a camiseta branca dos relógios, na minha opinião, tá? Que acho que vai funcionar. Eu começaria por um relógio assim. E aí depois, com o tempo, você pode pegar, sei lá, uns relógios mais esportivos, que são legais também, mas pô, esse daqui da G-Shock que eu tenho, ele já não casa com um visual mais arrumado, né? Pô, já não é um relógio que você funciona pra você usar com terno e gravata, já não é um relógio que funciona às vezes pra uma reunião de trabalho, já não acho que é tão elegante assim. Então eu acho legal, se você for pensar em começar a comprar relógio, você ter uma coleção, você entender assim. A mesma coisa que eu falo de moda, né? Você não precisa ter muitos, tá? Ninguém precisa ter muito de nada. Então,
Você precisa ter algo que dê pra usar em muitas ocasiões, isso sim. Esse relógio aqui eu consigo usar com tudo. Pá, beleza. Então eu colocaria aí esses relógios tipo pulseira mais metálicas, mais divers, às vezes um relógio mais cronógrafos que funcionam um pouco bem. Beleza. Aí eu vou pegar um segundo relógio, pegar um relógio mais casual, talvez uma coisa mais da Casio, um relógio mais moderno, mais jovem, talvez um relógio de pulseira de borracha, de pulseira de silicone, que você vai ter um segundo relógio mais casual, mais bonitinho e tal. Agora eu quero um terceiro relógio, vou pegar um relógio social. Você é uma pessoa que tem muitas ocasiões sociais? Pode ser. Se você ter esses três, já são muitos relógios já, tá? E já funciona muito. A partir daí já vira coleção. Tá, então acho que pra mim são os 3 relógios. A gente pode fazer esse vídeo, né? Os únicos 3 relógios que o homem deveria ter. Olha só, né? Enfim, tá aí a... Já bota no trela aí, Luca. Então já tem aí uma ideia mais ou menos do por onde você começar. E no vídeo de hoje eu tô respondendo aqui perguntas que a galera mandou pra mim sobre relógios. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet. Eu sou jornalista, apresentador. Esse daqui é meu canal novo. Se você ainda não é inscrito por aqui, quero convidar você pra se inscrever por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Esse é meu canal novo, a gente tá rumo a 300 mil inscritos, tá? Você viu? Pô, 300 mil inscritos agora aqui, eu fico muito feliz com o feedback que vocês têm dado aqui pra gente. Ajudem a gente continuar na nossa saga. Quero avisar pra vocês que esse vídeo aqui ele só existe por causa dos meus queridos amigos da Moment Relojoaria, melhor lugar pra você comprar relógios na internet. Todos os relógios que eu mostrei aqui são lá da Moment, tá? Aliás, esse caço duro daqui que eu mostrei, baita de um relógio, tá? Precinho bom, relógio bom, funciona com tudo, tem lá na Moment e você usando o cupom CASTRINHO, você pode comprar os seus relógios com desconto. E lá você encontra relógios da Casio, da Citizen, da Mondane, de diversas outras marcas, de diversos modelos para diversas ocasiões. Quer um relógio para ir para reunião? Tem. Quer um relógio para ir para encontro? Tem. Quer um relógio para namorar? Tem. Quer um relógio para fazer esporte? Tem. Tem relógio que combina com tudo quanto é tipo de look, tudo quanto é tipo de visual. E eu recomendo demais vocês darem uma olhada no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e usar o meu cupom CASTRINHO lá na Moment Relojoaria. Gui Camarano, dá pra recuperar pulseira de couro que está trincada ou é melhor trocar? Assim, ó, dá pra reparar? Dá pra reparar, né? Ou você vai ver um puta tutorial na internet, eu procurei, não achei um baita tutorial disso. Você vai precisar de cola de couro, você vai precisar de um artesão bom de couro, vai precisar de um baita de um trabalho, vai ter que achar alguém que manje fazer isso e vai dar um trampo, né? Às vezes a pulseira de couro do seu relógio é muito boa, é de uma marca muito boa, você quer restaurar, eu procuraria alguém que trabalha com couro pra fazer isso e não tentaria fazer isso sozinho em casa. Tá? Que é um trabalhozinho meio chato de fazer. Porém, ele é mais fácil de trocar do que de você restaurar, tá? Principalmente porque é muito pequenininho, quando rasga muito forte. Cara, é um trabalho muito duro de você mexer com isso, né? Então se você não é um especialista na parada, às vezes vira um BO pra você ter que resolver isso, né? Então às vezes trocar, você vai pagar às vezes, sei lá, R$90, R$100 numa boa pulseira de couro que vai resolver a parada, né? Eu tenho um relógio que eu ganhei do meu pai, meu pai deixou parado por anos, eu tive que trocar a pulseira de couro e ficou novíssimo depois que eu troquei, né? Compensa mais você trocar do que você tentar restaurar uma parada ali que vai dar uma dor de cabeça. Mas aí teve a pergunta aqui do meu mano Paulo Vitor, tipos de cuidado que se deve ter com relógios de couro e metal. Primeira dica que eu acho que é pro de couro que é importante você ter é você tomar cuidado com quando você vai usar o seu relógio de couro, tá? Tá, vou usar pra andar no calor, no sol, pra correr, pra fazer esporte? Cagada. Vai estragar a pulseira de couro. Então se vai numa situação que você vai suar muito, eu evitaria usar o relógio de couro. Você vai ver que muitas pulseiras, você vai descobrir se o relógio é original ou não, se é de aço inoxidável ou não, ou qualquer material feito a pulseira do relógio, usando. Se a sua pulseira começar a escurecer, começar a ficar escura, é porque não é um material tão maneiro, né? Quando é uma pulseira metalizada. Agora, de couro, seria legal você evitar passar perfume em cima, qualquer relógio, né? Evitar jogar o perfume em cima do relógio é interessante, né? Você passar o perfume e depois você pôr o relógio. Seria interessante você hidratar o couro, né? Você tem hidratantes de couro, né? Inclusive, tudo que você tem de couro, tênis, jaqueta, sapato, relógio, mala, é importante você hidratar o couro com o tempo, né? Senão o couro resseca, ele trinca, ele acaba também mofando também se você não limpar ele direito, então é legal ter esse processo de limpeza, então sempre lembrar aí de tempos em tempos, eu vou dar uma cuidadinha aqui das minhas paradas de couro que tem aqui em casa, né? Outra coisa legal também, tomar cuidado onde você guarda, então, pô, se tiver muita umidade, se tiver num lugar muito úmido, sei lá, no banheiro, guardar relógio no banheiro, pô, cagada, né? Eu tenho uma caixinha, né, que eu deixo meus relógios, e aqui eu organizo meus relógios e tal. Aqui dentro eu coloquei uma sílica, né, que é aquela coisa para tirar a umidade, e aqui eu garanto que meu relógio fique num lugar onde não bate luz, onde não tem umidade, é um lugar que fica tranquilo, e eu garanto que eles vão durar pro máximo de tempo possível, né? Tem um outro mano que mandou uma pergunta aqui, meio... tá? Como tirar o cheiro de suor das pulseiras de couro? Já tentei de tudo, mas sempre fica o odor. Leonardo Silva Gomes. Meio... né? Mas acho que assim, é de como você usa o seu relógio, diz muito, tá? Então você tá usando o seu relógio, tá suando muito em cima do seu relógio, então eu pensaria em trocar os modelos de couro que você tá usando, talvez por pulseiras de silicone, por relógios que tenham pulseiras que sejam mais adequadas para situações onde você vai suar
tá? Acho que se você souber guardar, saber manusear o seu relógio, você não vai pegar o cheiro, né? Agora que pegou o cheiro, é importante você entender que essa é uma parada meio chulé. Às vezes o cheiro, ele impregna na parada. Não tem muito o que você fazer. O que eu acho que você pode tentar? Eu vou dar algumas soluções pra você e aí você teste por sua conta e risco. A primeira que eu tentaria, que é a menos pior, eu tentaria deixar a pulseira do seu relógio, né? Eu desencaixaria a pulseira do encaixe, tentaria deixar ela no talco por um tempo. Aí me imergia ela num talco, fecha ela, deixa uns 2 dias lá pra ver se mata. Não deu certo, tentaria deixar ela no bicarbonato de sódio, porque bicarbonato de sódio mata bactéria, fungo, esse tipo de coisa, né? Então funciona. Não deu certo, eu tentaria fazer uma substância de uma misturinha ali de vinagre com bicarbonato de sódio, aplicar na sua pulseira. Aí já corre o risco de você talvez prejudicar a sua pulseira no longo prazo, tá? Então aí você deveria tomar cuidado, que dependendo de como você passar, se você não limpar direito depois, um paninho úmido, pode estragar. Mas aí você de ficar usando muito pulseira de couro, tal, numa situação ruim. O ideal é você evitar usar numa situação que vai suar muito, né? No dia a dia, às vezes o cara trabalha numa portaria, trabalha com segurança, trabalha fazendo entrega, tem um relógio de pulseira de couro. Eu acho que o ideal seria pulseiras mais de borracha, né? Meu mano aqui mandou uma pergunta que foi muito boa, né? Qual relógio você acha muito bonito, mas não consegue usar? Não é que eu não consigo usar, mas que eu acho um trampo de usar, são relógios da G-Shock, tá? Relógios da G-Shock eu gosto muito, mas dependendo do tamanho da caixa deles, é muito grande e às vezes eu acho que ele arregaça no look, assim, ele chama muita atenção e ele não funciona bem pra mim. Eu tenho um relógio que é uma edição limitada do Dragon Ball Z com a G-Shock, tá? E aí, bicho? Ó, porra. Isso aqui é muito difícil de usar, tá? Eu achei esse relógio lindo, muito difícil de usar em qualquer coisa, tá? Porra, sei lá. Uma vez eu ensaiei usar isso aqui com minha noiva, ela quase morreu. Ela quase infartou. Ela falou, você vai sair com isso? Olha, não, a Letícia olhou e falou, você vai sair com isso? Aí, quando ela nunca fala isso pra nada, nem camisa de time ela fala isso. Quando ela falou do relógio, eu falei, me passei, né? Me passei. Camilo Gomes. Tipos de relógio pra cada ocasião. E aí o Matheus Bassi. Matheus Tirabassi mandou aqui, ó. Fala sobre a versatilidade de modelos, pulseira, cor de mostrador, complicações. Isso é um vídeo, tudo para um vídeo só, né? Mas eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá? Eu já falei um pouquinho no começo do vídeo, mas assim, você precisa pensar que assim, quanto mais maluco o relógio, mais chamativo, mais doido ele é, mais difícil vai ser combinar ele no look, mais ele vai chamar atenção, mais ele vai se tornar um ponto focal do look que você está usando. Quanto mais básico, mais discreto, mais ele vai se tornar um acessório que não vai chamar atenção no seu look. Tô chamando de uma pulseira aqui prata, fundo preto. Então você vê que é um relógio que ele não se destaca, ele não chama atenção. Mesma coisa isso aqui da Citizen. Não é uma coisa que ele vai brilhar e vai chamar atenção. Então o que eu acho? Pulseiras metálicas, divers, até mesmo alguns cronógrafos nessa pira, acho que eles são meio que pau pra toda obra. Tudo que for nessa coisinha meio parecida aqui com esse Casio duro, ele é um relógio que vai funcionar pra tudo. Tá? Um relógio mais social, um relógio que ele é de pulseira de couro, um design mais minimalista, básico, aquela caixinha mais simples e tal. Ele é um relógio mais pra casamento, pra festas, pra reuniões de trabalho. Ele é um relógio mais simplão. Uns cronógrafos mais loucos, que você vai ter aí com muitas complicações, uns relógios grandões, um relógio quadrado, coisa muito chamativa e tal. São relógios muito caros, né? Então provavelmente você vai querer usar ele, às vezes de terno, gravata, vai querer andar de rolê. E às vezes, um relógio de 80 mil reais, meu amigo, você pode usar em qualquer lugar, tá? Desculpa falar isso. Você tem um relógio de 80 mil reais, você tem um Tag Heuer Mônaco, um Tag Heuer Carreira, você pode usar em qualquer lugar essa porra, porque é um relógio de 80 mil reais. Mas vamos tentar aqui seguir uma regra básica, tá? Eu acho que eles são relógios mais casuais, relógios mais esportivos, eles são pra uma outra vibe que não seja talvez usar um terno e gravata, tá? Mas pro dia a dia funciona. Um relógio mais militar, relógios militares, relógios de piloto, relógios com pulseiras táticas de nylon e tal, totalmente casual, tá? Esquece de tentar usar isso daí com terno e gravata. G-Shock, relógio casual de esporte, não, relógio pro dia a dia, pra andar de skate, pra ir pra escola, sei lá, pra dar um rolê no shopping. Relógio de pulseira de borracha, são relógios mais casuais, são relógios menos pra você usar. Eu acho que a pulseira de borracha, de silicone, às vezes ela traz uma casualidade maior, né? A depender também do modelo, né? Eu tenho um da Actus que ele é arrumadinho, que ele até passa. Mas eu falaria que é um relógio mais casual, tá? Mas quando é um relógio inteiro emborrachado, de plástico e tal, tipo uns relógios da Swatch, acho que ele é mais casual, mais esportivo. E o smartwatch eu recomendaria ir pro dia a dia, tá? Não tem como. Eu gosto muito do meu Apple Watch. E também pra prática de esporte, tá? Um casamento, uma festa, coisa mais arrumada, já não recomendaria tanto usar um Apple Watch, tá bom? E aqui sobre a versatilidade de modelo, pulseira, cor, eu acho que tem isso muito a ver com as complicações em si, que o Matheus perguntou, acho que ela não afeta, né? Porque, pô, esse daqui tem 4 complicações no relógio, tem 3 complicações no relógio, né? Essa aqui tem nenhuma, né? Tem uma, né? Pô, o que muda de um pro outro, né? Nada, é muito pequeno, né? Tem muito mais a ver com cor, com pulseira, com design,
com a caixa, com o visual mais macro, assim, né? Com a silhueta do relógio, é o que chama mais atenção. E aí também tem muito a ver com o seu estilo, com o que você casa. Eu acho que aqui no vídeo a gente já deu umas dicas legais sobre tudo isso, né? E aí o cara perguntou aqui, ó, mostre na prática a diferença de um relógio analógico, digital e de quartzo. Não tem como mostrar na prática, tá? Eu só abrisse um relógio pra mostrar pra você. Mas a real é, analógico, ele é um relógio de ponteiro, digital é um relógio digital e quartzo, ele é um sistema de um relógio. Então, ó, o Nathan Rodrigues perguntou, minha maior dúvida é como funcionam os relógios, né? Como é que é um relógio por dentro, como é que é um relógio automático, como ele não erra, como não precisa de bateria, o que é um relógio de quartzo. Beleza. Tá, vamos pensar assim, ó. Um relógio, ele funciona basicamente com uma mola que guarda energia. A partir do momento que essa mola que guarda energia... Eu vou resumir muito, muita gente vai me criticar, mas eu tô tentando falar, a explicação é pra tontos, tá? O Gabriel vai ilustrar isso daqui com como funciona por dentro, mas explicação pra burros. Talvez não funcione com pessoas inteligentes, tá? É o contrário do meme Shrek. Tem uma mola que ela solta energia. Blum. E aí, você vai ter como se fosse um metrônomo que ele vai regular o ritmo que as engrenagens dentro do seu relógio vão rodar, né? Então tem essa mola que ela dispara, aí você tem um mecanismo que ele vai fazer com que aqueles mecanismos dentro do relógio, eles tenham uma constância. Sabe como é um metrônomo? Pra quem toca música, tem aquele instrumento que faz o... Sabe? Principalmente pra quem toca bateria, pra você entender tempo de batida. Tem várias outras funções também o metrônomo. Pra quem toca, isso funciona muito. Então, o seu relógio é como se fosse um metrônomo, né? Como é que funcionava antigamente? Você dava a corda. Deixa eu mostrar um relógio de corda. Você tinha um relógio de corda, certo? Onde você dava a corda. A partir do momento que eu dei a corda, a mola dentro do meu relógio, ela assumiu a bateria. Você vai ver aqui, ó, que tem um... Dá pra ver aqui? A partir do momento que eu dei a corda, essa paradinha disparou. Pum. Esse ladinho dela, que ela vai de um lado pro outro, ela vai empurrando os ponteiros dos segundos, que vai empurrando os ponteiros dos minutos, que vai empurrando os ponteiros das horas. Um relógio tem centenas de engrenagens dentro dele, tá? Até mesmo milhares. E esse é o jeito que ela funciona. Certo? Por que relógio custa tão caro? Por que é uma coisa, uma arte, orologia, relógio suíço, caralho a 4? Pensa que tem um filho da puta, provavelmente um maluco que criou isso daí lá em 1800 e carrega até hoje, que o cara inventou um jeito, que só de engrenar, que só dando corda, olha o bagulho que eu vou falar, um cara, sei lá, em 1800, dava corda nisso daqui e conseguia fazer um relógio que não só media segundos, minutos e horas com precisão, como também conseguia fazer um calendário perpétuo que poderia dar pra você o dia da semana que você tava, o dia do mês, o ano. Podia ter outras coisas também, como fases da lua. Tem relógios que dão a fase da lua que você dá. Então você consegue ter, tipo assim, está na lua minguante, lua não sei o quê. Tem outros que você consegue ter 2, 3 fuso horários ao mesmo tempo. Tudo isso, às vezes, para um sistema de engrenagens. Tudo isso aqui é uma matemática muito complexa. Então pense que o cara precisa entender qual que é a regra para que a partir de tantas vezes que roda esse horário daqui, dá um dia. Qual que é a regra para que a tanto tempo dá um mês? Qual que é a regra para que dê um ano? Qual que é a regra para que a fase da lua mude? Isso daí é um bagulho muito louco e por isso que alguns relógios eles são tão caros, cara. Porque assim, é uma parada que ela é artesanal, ela não é feita na loucura. É tanta coisinha pequenininha, montadinha, minúsculazinha, que ela é feita no detalhe, né? Numa coisa de um artesão. Certo? Alguns relógios, por exemplo, da Patek Philippe, elas só conseguem ser programados por caras especializados em Patek Philippe, né? Não é um louco que consegue abrir um relógio e mexer, né? Você não vai levar ele no Brás, na galeria Pagé, na galeria Ouro Fino, vai ter um relojoareiro que vai conseguir mexer ali. Não tem, porque são coisinhas muito delicadinhas, né? Então esse é um relógio mecânico, né? Que você dá corda, certo? Aí você tem um relógio automático. O relógio automático, ele é um relógio que ele funciona porque ele funciona pura e simplesmente de você mexer o seu braço, seu. Ele tem um rotor dentro dele, né? Ele tem um sensor. Desse movimento que você faz, ele absorve energia que vai pra essa mola que joga pro mecanismo... Você não sabia disso? Foda. Você não sabia dessa brisa? Então isso faz com que essa mola carregue energia que consiga fazer esse mecanismo girar. Segundo ponto. Tem um terceiro ponto que são os movidos à luz solar. Então alguns pegam a energia da luz solar, joga para essa mola, né, que faz o sistema funcionar. E tem os relógios de quartzo, né, que são uma grande revolução, que quebrou parte da indústria da relojoaria suíça. São relógios feitos com uma bateria, que é uma bateriazinha, que é essa bateria que dá essa energia para a mola, que é uma bateria que ela tem como condutor ali um quartzo, né, então um cristalzinho de quartzo que faz com que isso seja conduzido. E o último é o relógio digital, que é chip, né, chip, placa, que você programa. Então você vai ver, por exemplo, que quanto mais difícil é produzir e fazer um relógio, quanto mais nobre é um relógio, mais caro ele costuma ser, né? Você tem um relógio que ele foi feito por artesãos, tem não sei o que, 500 coisas dentro do relógio, não sei quantas complicações, não sei quantas coisas. Cara, esse relógio,
ele costuma ser um pouco mais caro pelo jeito como ele é feito, né? Aí você tem um relógio digital básico, simples, pô, a não ser que seja uma edição muito limitada, de um material muito exclusivo, ele costuma ser um relógio mais barato, ele é até mesmo menos reconhecido dentro da indústria da relojoaria, tá? Eu expliquei que não é idiota, por favor, não me xinguem, mas eu tentei explicar o mais resumido possível, tá? Porque isso aqui a gente tá falando de um bagulho que é uma indústria centenária, tá? Tem gente que estudou há décadas pra conseguir fazer isso, é um bagulho que passa de pai pra filho. Você vai ver famílias de relojoeiros, eles são famílias há décadas, há séculos de relógio, né? Porque passa de pai pra filho, são artesãos. A arte de fazer relógio é uma parada muito sofisticada. E às vezes você olha essa coisinha daqui e você fala, pô, é só um relógio. Não, irmão, isso aqui é uma obra de arte, isso aqui é uma peça, isso aqui é uma joia, isso aqui é um trabalho que teve aqui, isso aqui é quase um legado de uma cultura que você carrega por anos, né? Não é porque você às vezes não consegue reconhecer o valor que ele não tem o valor, né? Então, uma obra de arte largada por um tonto ver é só um pedaço de papel. Então, às vezes é importante você que gosta de relógio, você entender um pouquinho do porquê certas coisas tem ali. Não que eu tô falando que vale a pena gastar 80 mil reais num relógio, mas certas coisas você entender um pouco do... eu entendo de onde vem a sofisticação, de onde vem isso daí, de onde vem essa indústria, de onde vem toda esse respeito que as pessoas têm por dentro do mundo do relógio. Beleza? Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar um outro vídeo sobre relógio para você assistir. E não esquece de usar o nosso cupom CASTRINHO lá na Moment Relojoaria para comprar o seu reloginho. Valeu!